Olá, meus amores, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje, no nosso Vamos Falar de Música Exterior, começaremos um novo período na história da música ocidental. O último que nós trabalhamos, vocês vão se lembrar, foi lá o Barroco, quando nós tratamos de Johann Sebastian Bach, Antonio Lucio Vivaldi e George Frederick Handel. O período que nós vamos começar hoje é aquele que vem depois do Barroco. Qual que é, que eu já falei aqui outras vezes? É o neoclassicismo. E o que foi o neoclassicismo, vocês sabem? Não? Não tem problema, porque eu vou explicar aqui de qualquer jeito. Então vamos lá. Neoclassicismo foi o movimento artístico que predominou na Europa durante todo o século XVIII, ou seja, 1700 e alguma coisa. Por esse motivo, o neoclassicismo também pode ser chamado pelo nome de setecentismo, ok? Agora vamos pensar na origem do nome, na origem grega do nome. Neo. O que quer dizer esse sufixo neo em grego? Novo. Portanto, temos aí um novo classicismo, já que classicismo era o nome dado ao movimento artístico predominante lá no século XVI. E no século XVIII nós vamos assistir a uma retomada desses valores artísticos considerados clássicos que começaram a ser trabalhados no Renascimento cultural. O neoclassicismo, na verdade, ele é um movimento que vem surgir muito em oposição ao barroco, principalmente em oposição aos rebuscamentos do barroco. Os artistas neoclássicos, eles vão dizer que o valor da arte não está nos exageros, e sim na simplicidade. Quanto mais simples for uma obra, mais valorosa ela será. Outra característica muito marcante do neoclassicismo é o utilitarismo. Toda arte devia ter alguma utilidade prática. E por fim, e não menos importante, a escola neoclássica sofre muito a influência de uma corrente de pensamentos que batizou o século XVIII como o século das luzes. Não preciso dizer mais nada, estamos falando do iluminismo. Portanto, outra das características mais importantes do neoclassicismo é a racionalização das obras. Ok? Portanto, temos aí como características mais gerais, assim, do neoclassicismo, a racionalização, o utilitarismo e a simplicidade. Nas artes plásticas, temos como principais representantes o francês Jacques-Louis David e seu discípulo Jean-Auguste Dominique Ingres, ambos pintores. Na literatura, temos como grandes representantes os membros da Arcádia Lusitânia, como é o caso do seu fundador, Cruz e Silva, e do maior representante do arcadismo em Portugal, Manuel Maria Barbosa de Bocage. Na música, o mestre do classicismo, ou melhor, do neoclassicismo, é o único artista que nós vamos trabalhar aqui no programa. Senhoras e senhores, preparem, porque nós vamos falar de um dos maiores gênios de toda a história da arte. Abram alas para Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburgo, na Áustria, no dia 27 de janeiro de 1756. Sabe quem também nasceu no dia 27 de janeiro? Minha antiga professora de yoga, Maria. Beijo, Maria, saudades. Mas enfim, como eu estava dizendo, Mozart é lembrado até hoje por ter sido na infância uma criança prodígio, o que realmente é um fenômeno inesquecível.
Para vocês terem ideia, antes de sair dos Coelhos, Mozart dominava completamente todo o teclado do piano. E aos 4 anos de idade, ele compôs sua primeira peça para o instrumento, Uma Inocente Canção de Ninar. Aos 6 anos, ele saiu em turnê pela Europa, acompanhado de seu pai, que também era músico, um violinista chamado Leopold Mozart. Nessa turnê, eles iam parando de corte em corte, e em cada uma delas, Mozart realizava todo tipo de acrobacia musical que vocês pudessem imaginar. Ele tocava de olhos vendados, ele improvisava temas surpresas que a plateia propunha na hora. Então, para vocês verem que o moleque não estava de brincadeira. Tanto é que aos 9 anos, quando acabou essa turnê, ele compôs sua primeira sinfonia. E aos 12 anos, ele compôs sua primeira ópera. Então, vocês viram aí, foi subindo de patamar. Começou com uma cançãozinha de ninar, depois foi para a sinfonia, depois foi para a ópera, e daí só foi melhorando. Ou não? Porque reza a lenda, que depois que passou essa fase de criança prodígio, adolescente prodígio, a carreira musical do Mozart começou a entrar em franca decadência. Pois é, dizem por aí que ele empobreceu muito, se afundou em dívidas, foi abandonado pela mulher e acabou morrendo envenenado por um compositor colega seu chamado Antonio Salieri, que morria de inveja do talento de Mozart. E de tão pobre que o Mozart estava, ele acabou sendo enterrado numa cova comum, como indigente. Mas aí eu pergunto para vocês, será que isso tudo é verdade? Quem tem medo da verdade? Senhoras e senhores, a resposta é não. Este livreto da coleção que eu sempre trago para vocês é o volume 3, que vai falar sobre a vida do Wolfgang Amadeus Mozart. Ele é bastante enfático ao desmentir todos esses fatos biográficos fantasiosos que, na verdade, saíram da criatividade de um dramaturgo russo chamado Alexander Pushkin. Essa peça de teatro do Pushkin fez tanto sucesso que serviu de base para o filme Amadeus, do diretor Milos Forman, que venceu o Oscar de melhor filme em 1984. E daí contribuiu para disseminar para o mundo inteiro essa versão, esses boatos sobre a vida do Mozart. Mas o que acontece, na verdade, é que, por mais que ele nunca tenha tido um emprego fixo, o Mozart nunca foi pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Nunca se atolou em dívida, sempre foi bem sucedido e conseguiu manter uma vida digna. A esposa de Mozart tampouco o abandonou no momento de dificuldade. Pelo que eu li aqui, eles tiveram uma separação bastante amigável. E o absurdo dos absurdos, Mozart não foi envenenado pelo Salieri. Ele morreu por causas naturais e não foi enterrado como indigente. O que acontece é que a família do Mozart era de Salzburgo e como ele morreu em Viena, eles não tinham um jazigo no cemitério. Por isso, ele foi enterrado numa vala livre, numa vala que ainda não tinha sido comprada, mas não como indigente. Tá legal? É importante desmitir essas coisas porque tem muita fake news. Olha só, desde lá do século XVIII existe fake news. Fato ou fake? Tem que tomar muito cuidado. Mas agora que nós já elucidamos esses detalhes obscuros da biografia do Mozart, vamos então partir para falar da nossa música de hoje, que é a Sonata para Piano número 11, KV 331. Quando vocês me ouvem falar KV, vocês vão se lembrar lá do BWV, do RV e do HWV, que nós já estudamos em outros compositores. Daí vocês vão pensar, eu tenho certeza que é algum índice de catalogação.
E vocês estão certos! Ponto para quem acertou! KV é, de fato, um índice de catalogação das obras de Mozart. Permitam que eu leia aqui a definição trazida pelo glossário do livreto que eu já mostrei para vocês hoje. Ó. Vejam bem. KV, sigla para Köchelverzeichnis, que se refere ao trabalho de catalogação cronológica da obra de Mozart, realizado pelo musicólogo austríaco Ludwig von Köchel em 1862. Portanto, quando dizemos lá KV 331, quer dizer que a nossa música de hoje ocupa a posição 331 no índice desse musicólogo austríaco. Daí, voltando um pouco no nome, número 11, obviamente, é a 11ª sonata para piano, composta por Mozart. Para piano, obviamente, é porque a sonata deve ser tocada no piano. Mas, afinal, o que é uma sonata? Na Idade Média, foi feita uma divisão da música erudita em 3 categorias: tocata, cantata e sonata. Tocata nós já sabemos o que é, porque nós já estudamos lá no nosso primeiro episódio sobre o Bach, certo? É qualquer peça musical composta para instrumentos com teclas. Cantata a gente não estudou ainda, mas dá para deduzir meio pelo nome, né? Qualquer peça musical composta para ser cantada. Só sobrou a sonata, que inicialmente, era qualquer peça musical composta para instrumentos de cordas ou de sopro. Mas, com o passar do tempo, as teorias foram mudando, entrou-se na Idade Moderna e resolveu-se ampliar este conceito de sonata, passando a indicar qualquer peça musical não cantada. Portanto, até mesmo a definição de tocata se encaixa dentro da sonata. E é justamente o que acontece com a nossa música de hoje, né? Porque uma sonata para piano era para ser uma tocata, né? O piano é um instrumento com teclas. Mas o Mozart quis generalizar logo no título, indicando que não era uma peça cantada. Ok, beleza? Então, agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. Sim, a nossa música de hoje ela tem um apelido. Sabe que apelido que é? Rondó à la turca. Excêntrico, né? Por que rondó? Porque a nossa música de hoje segue exatamente o esquema de um rondó, que é uma forma musical que repete incessantemente o mesmo tema principal por meio de variações secundárias. E agora, por que turca? Porque, por incrível que pareça, a nossa peça musical de hoje, a Sonata para Piano número 11, KV 331, inclui elementos, sim, da cultura turca. Bom, primeiramente, o rondó à la turca já é inspirado nas marchas militares da Turquia, então começa por aí, né? Outro elemento da cultura turca que está presente na nossa música também é o que se chama de arabescos musicais, ou seja, é a intenção de fato de se criar um desenho sonoro mesmo por meio de instabilidades na melodia. Então vocês vão perceber que é uma coisa cheia de altos e baixos, cheia de vai-vens, que na partitura se traduzem por meio de sequências de intervalos melódicos. Quer mais? Pois eu te dou. Existe também uma certa passibilidade percussiva, ou seja, devido ao andamento da música, o intérprete pode tocar o piano como quem toca um símbolo, um triângulo, um instrumento de percussão mesmo. E por último, não menos importante, o compasso da música é binário e não quaternário, como é mais comum na Europa.
O Rondó à la Turca foi composto por Wolfgang Amadeus Mozart em 1783. E eu reservei para vocês uma versão de 1964 que está sendo interpretada por Ingrid Raebler. Eu espero que vocês gostem. Assim como eu também espero que vocês gostem de um outro link que eu vou colocar para vocês com um compilado de cenas do filme Amadeus, que eu já citei aqui hoje, né? Este compilado está ao som do Rondó à la Turca e eu espero que isso incentive vocês não apenas a gostar da música, mas também a assistir ao filme, que apesar de todas as ressalvas que eu também já comentei, não deixa de ser muito bom. Se não fosse, não teria ganhado o Oscar, né? Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço no coração de cada um. Beijos na alma e lembranças do Emílio.